Quero desejar um ótimo dia, uma ótima quarta-feira a você investidor, a você investidora. Eu estou chegando por aqui, eu sou o Felipe Nascimento e esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil, também no mundo. Muita análise, muita informação para você fazer bons negócios ao longo dessa quarta-feira. Hoje é dia 11 de agosto. Vamos lá, o dia começa com os investidores de olho nas repercussões lá de Brasília. Ontem a Câmara dos Deputados rejeitou a proposta de emenda à Constituição sobre o voto impresso. Mas hoje a gente já tem novamente novas pautas no radar. Deve ser colocada em discussão a reforma tributária que altera as regras do imposto de renda. Além disso, também tem a questão dos precatórios. O secretário-geral do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, disse que se a PEC não for votada, o governo vai ser obrigado a pagar a conta, o que vai inviabilizar as despesas públicas no próximo ano. O olho, claro, é no risco fiscal, já que nessa proposta o governo também acaba com a regra de ouro, que não permite gastos extraordinários do governo sem o consentimento do Congresso, e isso, claro, movimenta os investidores. Nos indicadores, olha só, agora há pouco saíram os dados das vendas no varejo. Elas caíram 1,7% no mês de junho em relação a maio. O IBGE trouxe esses dados e, de acordo com as medianas previstas ali pelo broadcast, era de uma alta de 0,7%, com intervalo aí entre menos 9 e mais 2, mas veio com queda e isso a gente vai repercutir, claro, ao longo da nossa programação, porque que caíram as vendas no varejo, o que isso significa, é em relação a coronavírus, o que isso traz inclusive para os mercados, para as empresas brasileiras, para as empresas até do varejo, que estão até reportando seus resultados no segundo trimestre, enfim, toda essa questão a gente vai discutir e isso mexe com o humor dos investidores, que pode, claro, continuar a volatilidade no mercado brasileiro. Isso porque a sessão de ontem teve bastante oscilação, a gente percebeu toda essa oscilação e a baixa acabou se acentuando na parte da tarde, depois dos comentários do diretor do Banco Central, Bruno Serra. Ele falando ali, logo depois da divulgação da ata do Copom, ele falou que o cenário piorou e que não vai ser possível sinalizar sobre a inflação de combustíveis e alimentos nos 12 meses. E essa questão, claro, da ata do Copom, a questão da política monetária acabou impactando o mercado e a Bolsa fechou em queda de 0,66%. Vamos dar uma olhadinha aqui nos números? Queda de 0,66%, fechando aos 122.202 pontos. Nas mais altas, a gente teve PetroRio superando o 6,40%, fechando em 6,48% de alta. Tivemos Embraer, que sinalizou mais um contrato ali com a IVE, aquela empresa de carros elétricos, de carros voadores, subindo 3,26%. Usiminas e Gerdau, ambos na questão do minério de ferro ali, e também se aproveitando da aprovação do pacote trilionário do governo Joe Biden lá nos Estados Unidos. Usiminas cresceu 2,69% e Gerdau subiu 2,51%. Nas mais baixas, a gente teve Iguatemi sofrendo ali 3,73% de queda, Eneva caiu 3,35%, CCR Rodovias caindo 2,89% e também Lojas Americanas caindo 2,72% no pregão de ontem. Vamos então agora falar com o Marcos Saravalli, que traz o tom do mercado para essa quarta-feira. Ele trouxe nesse áudio aí para a gente. O que você conta para nós, Marcos Saravalli? Bom dia. Oi, Felipe. Muito bom dia. Bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais. A gente tem uma sinalização de uma leve queda nas bolsas internacionais nesse momento, mas sem grandes oscilações. Também destaque para as commodities. O petróleo se mantém aí próximo do patamar de $70, mas também apresenta uma leve queda. Nessa quarta-feira, destaque no minério de ferro. O minério de ferro recupera um pouco das quedas recentes, subindo nessa madrugada lá na China. Lembrando também que a gente tem uma agenda bastante carregada de indicadores econômicos, tanto aqui no Brasil como lá fora, mas destaque para os resultados corporativos, né? Algumas empresas terminando temporada de balanços, tá? Lembrando que oficialmente a temporada de balanços vai até o dia 15 desse mês de agosto, né? As empresas têm 45 dias para divulgar seus balanços, né? Após o resultado, o fechamento do trimestre.
Então, algumas empresas deixam aí para os últimos dias, mas os resultados têm vindo muito fortes, né? Tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. E o destaque aqui para algumas empresas small caps nessa quarta-feira, né? Hoje a gente deve acompanhar a reação das ações da Taurus, né? Divulgando resultados muito fortes. A gente, na Sara Invest, tem recomendação, temos cobertura, e a gente reforça a recomendação de compra após essa temporada de balanço referente ao segundo trimestre, né? Tivemos outras empresas com bons números, de uma certa forma os números têm vindo bons, crescentes, com receitas em expansão, boas margens, né, de contribuição, lucratividade, né, bons lucros se expandindo e, consequentemente, uma boa farta distribuição de dividendos, né? Esse é um ponto relevante de destaque nessa temporada de balanço, tá bom? Então já a gente volta com mais novidades, com o nosso gráfico do dia, mas o tom deve ser talvez de uma leve cautela, precisamos acompanhar também os ruídos vindos da política, né, de Brasília, mas hoje particularmente não deve ter tanta contaminação assim, deve ser um dia relativamente morno por aqui, tá bom? Já a gente volta com o nosso gráfico do dia. Até mais, tchau! E como o Marco Saravalli comentou aí, bons resultados da Taurus, inclusive, que foi trazido com exclusividade aqui no Temporada de Balanços, acabou de terminar com Débora Oliveira, Marco Saravalli, também todo o time lá da Taurus. Se você não viu, espera um pouquinho, volta lá e assiste também. Mas a gente destaca alguns outros resultados, porque hoje cedo a Notre Dame Intermédica informou que obteve um prejuízo líquido de 48 milhões de reais no segundo trimestre. O resultado reverte um lucro líquido de 223 milhões de reais obtidos no segundo trimestre de 2020. O número foi motivado principalmente pelo aumento da sinistralidade caixa, que reflete o aumento dos custos com internações hospitalares na rede própria e também na rede credenciada, além de alta frequência de exame e tratamento de longa permanência nos pacientes com coronavírus. E ontem a gente destaca os resultados da Marfrig, que trouxe lucro de 1,7 bilhão de reais, um aumento de 9% na comparação anual. No comunicado, a empresa destacou o cenário nos Estados Unidos, que foi responsável por 96% do EBITDA e 76% da receita da empresa. A Marfrig também aprovou a recompra de até 26,3 milhões de ações, além do pagamento de dividendos de R$ 1,40 para cada ação, com data ex no próximo dia 12 de setembro. A Raia Drogasil também divulgou seus resultados, com lucro líquido ajustado de 232 milhões no segundo trimestre, alta de 276% na comparação anual. O EBITDA ajustado somou 497 milhões de reais, um crescimento de 114% em relação ao mesmo período de 2020. A empresa destacou o crescimento das vendas online e também a inauguração de lojas fora do estado de São Paulo. Outro resultado da BR Distribuidora, que anotou um lucro líquido de 382 milhões de reais, alta de 103%, comparado com o ganho apurado no ano anterior. A empresa destacou follow-on para as vendas das ações detidas pela Petrobras. Disse que essa movimentação marca uma nova fase na trajetória da empresa. E a Positivo registrou um lucro líquido de 51 milhões de reais no segundo trimestre. Reverteu o prejuízo, que foi de 8 milhões no mesmo período do ano passado. O EBITDA ajustado da empresa ficou em 101 milhões de reais. Os contratos futuros do minério de ferro em Dalian avançaram quase 4% nessa quarta-feira, depois de 5 sessões consecutivas de perdas. Os futuros do aço também subiram em meio a temores relacionados à oferta, diante das restrições de produção impostas pela China. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso telão, como ficaram aí todas as bolsas asiáticas nessa quarta-feira. Xangai subiu 0,08%, Nikkei no Japão subiu 0,65% e o índice Hang Seng lá em Hong Kong subiu 0,2%. E agora o Marco Saravalli traz aqui o gráfico do dia com o comportamento das expectativas do preço do petróleo. Conta pra gente, Marco. Aqui no nosso gráfico do dia, a gente tem o comportamento, né, das expectativas do preço do petróleo no mercado futuro,
Tá? A gente consegue ver na linha laranja o que o mercado precifica agora, nesse momento, né? Os preços um pouquinho mais para baixo do que a gente tinha um mês atrás, que é a linha verde, né? Ou seja, expectativas um mês atrás, mercado futuro para o preço do petróleo, na linha verde, e agora atualmente, né? Ou seja, o mercado está precificando um petróleo talvez mais próximo dos $70 ao longo dos próximos dias, ao longo das próximas semanas, diferentemente do que esperava um mês atrás, algo mais próximo dos $75, né? Nas próximas semanas. Então a leitura que a gente tem realmente é que talvez o lado positivo dessa informação é que o mercado espera uma menor inflação no mercado mundial ao longo dos próximos meses, ao longo das próximas semanas. Tá? Então a notícia é que o petróleo deve ficar mais próximo desse patamar de $70 ao longo das próximas semanas, mas também a gente deve ter um melhor comportamento da inflação mundial. Tá? Isso é uma das leituras que a gente pode entender, interpretar desse gráfico, tá bom? Aí depois a gente tem os níveis, que é o famoso desvio padrão também, das linhas cinza e azul, tá bom? Então esse foi o nosso gráfico do dia, mostrando um pouco da menor precificação, menor expectativa de preço para o petróleo, mas consequentemente talvez menores preocupações com a inflação mundial, tá bom? Então um ótimo dia a todos, uma ótima quarta-feira e a gente se vê em breve. Até mais, tchau! Na Europa, as bolsas seguem com tom positivo nessa quarta-feira. Os balanços das empresas por lá seguem dando sustentação para as altas, enquanto o temor pela disseminação da variante Delta acaba ficando um pouquinho mais em segundo plano. Além disso, a inflação ao consumidor na Alemanha ficou no consenso ao subir 0,9% em julho em relação ao mês de junho. Também entrará na conta do investidor a aprovação do pacote trilionário do governo Biden para obras de infraestrutura. Vamos dar uma olhadinha como estão operando as bolsas na Europa nesse momento. A gente falou da inflação lá na Alemanha, é a única que está operando no patamar de baixa, 0,08%, praticamente no 0 a 0 ali, mas a gente tem CAC na França subindo 0,27%, FTSE no Reino Unido subindo 0,41% e o índice Eurostoxx subindo 0,08%, também praticamente no 0 a 0. Nos Estados Unidos, daqui a pouquinho, às 9h30 da manhã, daqui 10 minutinhos, tem a divulgação do CPI, né? E as bolsas por lá acabam refletindo isso e também outras situações lá nos Estados Unidos, operando todas em patamar baixista neste momento. Dow Jones no 0 a 0, nem subindo, nem caindo. S&P caindo 0,10%. E a Nasdaq caindo 0,18%. Esses são os índices futuros lá nos Estados Unidos. Vamos então aos destaques corporativos desta quarta-feira. O Santander informou que a CVM concedeu registro de companhia aberta para a empresa de adquirência GetNet. A GetNet também aguarda a aprovação da SEC, que é a CVM lá dos Estados Unidos, para negociação das suas ações também na Nasdaq. Outro destaque é que a Simpar aprovou em Assembleia Geral Extraordinária o desdobramento das ações da companhia na proporção de 1:4, sem alteração no valor do capital social. A posição acionária a ser considerada para o desdobramento das ações foi ontem, terça-feira, dia 10 de agosto. A Santos Brasil estuda ao menos 3 leilões para novos terminais de granéis líquidos, 2 no Porto de Santos e 1 no Porto de Paranaguá. E a West Wing, varejista de móveis e decoração, estaria buscando redes interessadas em adquirir o controle da empresa. Desde a abertura do capital da companhia em fevereiro agora desse ano, seu valor de mercado já encolheu quase 24%, chegando aí a 1,8 bilhão de reais. Vamos então agora falar com o Guga Almeida, que está aqui todas as manhãs conosco, trazendo sua expectativa, sua visão sobre o mercado financeiro. Guga Almeida, ótimo dia para você, ótima quarta-feira, tudo em ordem? Bom dia, Felipe, bom dia, pessoal, tudo em ordem por aqui. Maravilha. Ô Guga, ontem a gente viu a bolsa aí naquele movimento um pouco mais de baixa, caindo 0,66%. Algumas questões ali acabaram contaminando o cenário, seja na parte política, seja na parte dos indicadores de inflação, também a ata do Copom, que a gente debatia ontem pela manhã. E aí eu queria saber como que está a sua expectativa para hoje, quais são as perspectivas, o que você está monitorando aí para o nosso mercado nessa quarta-feira. Legal, vamos lá.
Felipe, primeiro, né, entender que esse nível que nós estamos do Ibovespa, com todas essas questões, né, borbulhando, trazendo uma sensação mais negativa para o mercado, de fato, nos coloca numa situação bem sensível do momento. Né? A Bolsa havendo uma piora de cenário, voltar ali para a região até mesmo dos 110 mil pontos. Isso traria um tom bem pesado, bem negativo, e eu acredito que os investidores teriam um pouquinho de dor de barriga, né? Questões de inflação, questões relacionadas, né, a crescimento, se de fato o mundo vai conseguir acompanhar, né, as expectativas de crescimento que se está tendo para o segundo semestre. Eu sei que os resultados das companhias vêm surpreendendo, isso traz, né, aquela minha leitura de que nós estamos saindo de uma fase de alívio para uma fase de otimismo, tá? Otimismo, ou seja, uma expectativa positiva em relação ao futuro. Mas a gente tem que ficar acompanhando de perto todas essas movimentações, principalmente para o investidor, né, não ficar mal posicionado. Tá? Quando eu olho para o mercado como um todo, tá, a gente olha, por exemplo, a reação que nós tivemos do setor de commodity, quando a gente olha para essas correções todas que nós tivemos, Petro, Vale, Gerdau, CSN, depois, né, Prio, Recôncavo, Petro Recôncavo e assim por diante, a gente percebe o que, olha, existe sim uma janela interessante para retomar a posição nesses ativos. Mas a gente precisa seguir uma estratégia. A gente tem que ter um critério claro e objetivo para se comprar um determinado ativo, porque lá na frente justificar, né, o porquê que os movimentos aconteceram de alta ou de baixa é fácil. Mas antecipar esses movimentos, né, exige de uma disciplina do investidor. Então deixa eu compartilhar a tela com vocês, para que a gente possa olhar aqui juntos. Onde nós estamos aqui no Ibovespa e o que nós podemos esperar para o nosso mercado no dia de hoje. Então, o que eu estou acompanhando aqui, Felipe, é esse momento aqui do Ibovespa. Tá? Para mim, essa região aqui entre 121.500 e 119 mil pontos é uma região onde o Ibovespa precisa reagir, certo? Nós chegamos nesse patamar aqui no dia 30 de julho, certo? E desde então o mercado ele lateralizou nessa região. Tá? Então, é importante que a gente comece a ter um dia positivo e que feche esse dia positivo com ânimo, tá? Não da maneira como está ficando nesses últimos pregões. Tá? Então, eu estou um pouco receoso com o mercado nesta região, estou esperando aí um dia positivo. Tá? Na questão de gatilhos operacionais, ou seja, sinal, né, para se comprar ou para se vender, desde o dia 19 de julho, o mercado ele vem me mostrando o seguinte, olha, Gustavo, fica de fora por hora, né, das suas exposições em bolsa. Aguarda, espera. O mercado ele veio para um patamar onde fecha um ciclo de preço? Sim, mas eu estou esperando aqui que se tenha um gatilho operacional, e um gatilho operacional hoje, na fotografia de agora, seria fechando acima de 124.310 pontos, tá? Para o dia de hoje, Felipe, o que eu estou analisando é o seguinte, meu cenário mais negativo, mais pesado, é o mercado voltando aqui para 121.600 a 121.150. A mínima até agora foi de 121.960 pontos. Tá? Então está muito próximo aqui da minha região negativa. E um cenário positivo, Felipe, tá? Não é que vai acontecer no dia de hoje, mas quando a tendência inverter desse processo de ajuste que está acontecendo desde o início deste mês, desde o dia 2 de agosto, quando essa tendência inverter, eu acredito que a gente vai ter um movimento direcional de uns 2, 3 dias, onde o mercado tende a voltar ali para a região dos 126 mil pontos. Tá? Então, eu estou acompanhando de perto, a gente já está alguns pregões, né, trabalhando nessa região aqui dos 121.500 pontos, sendo como uma região de suporte, o preço bate ali e volta a trabalhar com um tom positivo, mas tá, quanto mais tempo a gente ficar nesta região, mais perigoso fica, tá bom? E aí, perdendo essa região dos 121.150 pontos, aí eu acredito que a gente vai lá trabalhar nessa região dos 119 que eu tinha apresentado aqui para vocês no Ibovespa.
Maravilha. Ô Guga, hoje de manhã a gente estreou aí o programa Temporada de Balanços com a Débora Oliveira, Marcos Saravalli, conversando com o time da Taurus, né, trazendo em exclusividade aqui os números do balanço, comentando, né, toda essa questão aqui, respondendo dúvidas dos nossos telespectadores também. E aí, só para a gente continuar nessa toada aí, queria ver se você conseguia dar uma olhada em Taurus para a gente já deixar tudo redondinho, tudo já também com a visão do analista Guga Almeida aqui. O que você pode ver para Taurus depois dessa divulgação dos resultados? Legal. Tomara que eu não me comprometa aqui, Felipe, não fale nenhuma bobagem, né? Porque, poxa, estávamos aí com a análise de todo o time da Sara Invest, né? Falando de Taurus, e o pessoal estuda muito Taurus. Então, né? Tomara que eu consiga aqui estar no Mas mesmo. Aí é complementar, Guga. Dessa... Aí é complementar. Você faz a técnica, eles fazem a fundamentalista, o pessoal aqui já tira as conclusões. Legal, legal. Bom, Felipe, ela de fato vem num processo de valorização bem intenso, tá? Desde o fundo que nós tivemos ali em função da queda do Covid. Tá? Se a gente olhar, a Taurus, tá? Ela, no final do ano passado, ali em novembro, né, final de novembro, início de dezembro, ela de fato ela foi buscar novos patamares de máximas, em relação ao que vinha trabalhando anteriormente. Quando a gente olha para Taurus, todo o histórico aqui, poxa, Taurus, em relativo à cotação que está hoje, é como se ela já tivesse trabalhado a R$64. Né? Então, vamos lá, né? Essa companhia está com uma definição melhor do que ela tinha lá em 2007, 2008, acreditar que a cotação possa voltar, possa continuar nesse movimento, nessa direção, é totalmente possível. Tá? Eu já tinha as marcações, eu estudo bastante o movimento de curto prazo de Taurus, até mesmo porque eu tenho a possibilidade de conversar e tirar as dúvidas com todo o time da Sara Invest, né? Com o Marco, com o Alex e assim por diante. O que eu enxergo, tá? Que de fato já vem mudando a volatilidade do papel, já vem mudando a volatilidade do ativo. A grande mudança, né, de patamar foi neste período aqui, entre outubro e janeiro, tá? Foi a grande variação de preço num curto espaço, tá? Depois o mercado ele foi perdendo, né, essa intensidade de mudança de patamar. O que eu acredito agora, Felipe, é que a gente possa seguir este movimento de alta até 45,80. Tá? Arredondaria ali para 45,50. Se nós formos pensar na cotação que está agora, tá? É um upside, aqui um potencial de valorização ainda de 60%. Certo? E, para mim, a relação de risco-retorno, ela volta a ser interessante, principalmente porque nós tivemos aqui essas duas etapas de correção, ou seja, o mercado gastou muito tempo aqui, de março até junho, num processo de ajuste, num processo de correção. Tá? Então, está ganhando força para continuar a movimentação de alta. Pior cenário, vamos assim dizer, mercado realizando lucros, né? Se por acaso as coisas ficarem um pouco negativas, um pouco tensas aqui no curto prazo, eu acredito que poderia voltar até aqui a região de 23,70, tá? Então, trabalhando acima de 23,70, Felipe, todo o meu olhar é que tem espaço para continuar a movimentação lá para 45,80, tá? Abaixo de 23,70, bom, aí é porque o mercado ele vai estar no momento mais propício para correções mesmo, e aí o preço pode vir a pesar um pouco mais, né, voltar aqui para os patamares de preço do final do ano passado, né, para depois sim entrar novamente numa janela positiva. Mas dentro desse cenário, né, expectativas de resultados bons, positivos, segundo semestre, né, toda essa movimentação de sair de uma situação de mercado de alívio para uma situação de mercado de otimismo, tudo isso colabora aí para a gente poder ver o mercado continuar numa tendência de alta, e uma tendência de alta para Taurus, né, é mirar lá para esses R$ 45,80. Maravilha, então, Guga, obrigado pela sua companhia aqui todas as manhãs, obrigado pelas análises, né, essas questões da Bolsa que você sempre traz pra gente, e também essa de Taurus, até o pessoal falando assim, Taurus vai dar um tiro pra cima, o David Perillo comentando aqui, ótimo trocadilho.
Guga, valeu então, ótima quarta-feira, bons negócios para você, a gente se vê amanhã novamente. Com certeza. Pessoal, bons negócios e até amanhã. Tchau. Valeu, abração, Guga, até mais. E um abraço também, não só para o David que está aqui, mas para o Sávio, para o Daniel Morales que já comentou aqui no nosso chat, a Tamara, a MPK, o Helder, o Elcio, Paulo Moreira, também a Débora Oliveira que está aqui, Hugo Cash, Marcos Antônio, Gustavo Bernardes, a Poli, enfim, todo mundo, muita gente comentando desde de manhãzinha quando a gente começou com a temporada de balanço aqui na BMC News e sem esquecer, claro, de todo mundo que está nos acompanhando também no nosso portal bmcnews.com.br, o Sandro Figueiredo falando uma abençoada quarta-feira a todos, amém Sandro Figueiredo, Peter Santana, por aqui também o Bruno, todo mundo que nos acompanha, muito obrigado pela companhia. Lembrando também que a gente tem todas as nossas redes sociais, @bmc.news, vai lá, siga a gente e veja também o nosso conteúdo que a gente faz exclusivo para as nossas redes sociais. Só lembrando que falta pouca gente para a gente bater 17 mil seguidores no Instagram, vai lá, segue a gente e manda uma mensagem também, vamos bater um papo também lá no Instagram e nas outras redes sociais. Bom, 9 horas e 34 minutos, eu vou ficando por aqui e quero chamar, claro, a Paula Moraes, que vai comandar muito bem o BMC News de hoje, dessa quarta-feira. Paula, toca o barco aí, uma ótima quarta-feira para você. Eu volto daqui a pouquinho, 12h30, no BMC Market. 12h34, tá, Felipe? Porque você tá me entregando com 4 hoje de atraso, então 12h34 eu te devolvo, combinado? Chá comigo. Bom dia, Felipe. Obrigada. Brincadeiras à parte. Tchau, tchau. Vai lá.